Olá, meus cumprimentos a todos, em especial aos avaliadores do 29º Encontro de Iniciação Científica da UFPB. Meu nome é Anderson Candeia Porto, eu sou pesquisador bolsista do grupo de pesquisa Reforma dos Direitos Sociolaborais, Impactos, Retrocessos e Desafios para o Mundo do Trabalho, e executei do ano de 2020 a 2021 o Plano de Trabalho, o Controle da Subjetividade do Trabalhador, um mecanismo fundamental da nova era de precarização do trabalho, sob a orientação do professor doutor Jailton Macena de Araújo. Esse trabalho teve a pretensão de demonstrar que, diante do processo de contínua reestruturação produtiva do capital, o controle da subjetividade do trabalhador mostra-se como um elemento fundamental dos novos modos de ser da precarização, de modo a contribuir para a desfiguração das formas dignas de trabalho. A pesquisa também se identifica com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável de trabalho digno e crescimento econômico, redução de desigualdades e paz, justiça e instituições eficazes. Sendo assim, os objetivos do plano foram: apresentar os elementos que compõem a noção de subjetividade, especialmente no tocante ao trabalho, identificar e analisar as práticas ditas dessubjetivadoras do trabalho, típicas da ideologia neoliberal, correlacionar essas práticas com o aprofundamento das condições de trabalho precárias, destacando aspectos como o rompimento dos laços de solidariedade e o assédio como forma de estratégia de gestão, e, por fim, avaliar, no contexto atual, como resgatar o sentido de pertencimento de classe do trabalhador e, a partir disso, condições dignas para seu trabalho. Isso tudo foi realizado seguindo-se a corrente de pensamento do materialismo histórico dialético e as metodologias de pesquisa aplicada e qualitativa, com o método hipotético dedutivo. No que se refere aos procedimentos e técnicas, a pesquisa adotou, respectivamente, o método histórico comparativo e a técnica documental indireta. Partindo para o conteúdo propriamente dito do trabalho, na introdução procurou-se destacar a importância do trabalho enquanto elemento fundamental para a formação do ser humano. Isso porque o trabalho permite uma articulação entre o indivíduo e a vida social coletiva a qual ele pertence. As relações de trabalho suscitam ainda o desenvolvimento de laços de solidariedade entre os indivíduos, o que é essencial para o sentimento de pertencimento de classe e para a orientação de todo o corpo social em prol de um bem comum. É por isso que é muito gravoso que os atuais mecanismos de reprodução capitalistas tenham cada vez mais se apropriado dos trabalhadores, até mesmo em sua esfera subjetiva, reduzindo cada vez mais direitos e precarizando suas relações de trabalho. E a pesquisa procurou justamente evidenciar de que formas essa subjetividade trabalhista vem sendo controlada. Prosseguindo, o tópico de resultados e discussão foi dividido em dois subtópicos. No primeiro, intitulado Introduzindo Noções de Subjetividade, a Perspectiva Marxista e da Psicodinâmica do Trabalho, cujo título já é bem autoexplicativo, foram introduzidas algumas noções de subjetividade, notadamente a perspectiva marxista e a da psicodinâmica do trabalho. Para fins de discussão na pesquisa, adotou-se o conceito de subjetividade como o caráter de todos os fenômenos psíquicos enquanto fenômenos de consciência que o sujeito relaciona consigo mesmo e chama de meus. Essa noção alinhava-se à análise pretendida, pois a intenção era associar como o trabalhador pode ser explorado não apenas em sua dimensão física, mas também mental. E ter a percepção desse aspecto é fundamental, já que a partir da década de 1970, com o surgimento do modo de produção toyotista e o advento do capitalismo neoliberal, os trabalhadores vieram sendo apropriados não apenas de seus esforços físicos, mas cada vez mais de seus esforços intelectuais. Esse conceito de subjetividade também está em conformidade com a perspectiva da psicodinâmica do trabalho, principalmente devido ao enfoque dado à relação de unidade e indivisibilidade entre trabalhador e ser humano. E como acréscimo, procurou-se compreender a subjetividade também numa perspectiva marxista, no sentido de que os fenômenos da consciência são determinados pela base material da sociedade, o que abarca tanto as forças produtivas nela existentes, quanto as relações de produção que nela se desenvolvem. No subtópico seguinte, analisando mecanismos de exploração capitalista, o controle da subjetividade dos trabalhadores, foi exposta a realidade de que o modelo econômico neoliberal trouxe profundas modificações para a dinâmica organizacional capitalista
e, consequentemente, impactos negativos para a vida social dos trabalhadores, no sentido de que passou a haver até mesmo uma tentativa de controle da sua subjetividade. Isso porque, antigamente, o controle exercido sobre o trabalhador era realizado tipicamente no que se refere ao seu corpo, em sua dimensão física. Almejava-se um operário disciplinado, eficiente, quase que mecanizado, que executasse cada tarefa de forma exata e no menor tempo possível, de modo a garantir a máxima produtividade. Atualmente, porém, principalmente com a reestruturação produtiva proporcionada pelo sistema Toyota de produção, passou-se a buscar o estímulo e o posterior controle da mente trabalhista, trazendo para o mundo do trabalho a participação ativa do operário, em sua inteligência, suas ideias e suas iniciativas. Isso se dá por meio de práticas ou estratégias ditas dessubjetivadoras, que vêm sendo implementadas nos novos modelos de gestão. Um grande exemplo disso é a incitação da competitividade entre os trabalhadores. Ao mesmo tempo em que se estimula o trabalho em equipe, a proatividade, a colaboratividade e o maior engajamento nas atividades laborais, uma cultura de trabalho cada vez mais individualista também é fomentada, quando se incentiva a definição de funcionários do mês, se estabelece gratificação por produtividade. Esses são mecanismos disfarçados de bonificação, mas que na realidade operam como elementos desagregadores da classe operária. Aliado a isso, há ainda a intensificação da exigência de metas, o rígido controle da qualidade de produção e a disseminação do assédio como estratégia de gestão. E à medida em que o controle sobre os trabalhadores aumenta, em uma instância tanto física quanto mental, a incidência dos adoecimentos de trabalho também aumenta. Dados da Associação Internacional de Gerenciamento de Estresse, divulgados em 2019, por exemplo, mostraram que 72% da população brasileira economicamente ativa sofre de estresse, sendo que desse total, 32% sofre síndrome de burnout. Outro indicador preocupante revelado pela pesquisa é que 92% das pessoas com a síndrome continuam trabalhando normalmente. Conclui-se, portanto, que esse processo de apoderamento de aspectos subjetivos do trabalhador tem impactos devastadores para a vida social dele, transformando o trabalho, que deveria ser um elemento fundamental para a formação do ser humano, em um componente degradante da humanidade dos operários. Assim, é preciso dar realidade a uma reestruturação organizacional da classe trabalhadora brasileira, de modo a combater a neutralização política da classe trabalhadora e construir-se novos laços de solidariedade entre eles, em contrapartida a essa lógica capitalista destrutiva que vem permeando seu modo de vida há séculos. Com isso, eu gostaria de deixar meus agradecimentos à Propesc, ao UFPB, ao CNPq, ao meu professor orientador Jailton e aos demais membros do nosso grupo de pesquisa pela oportunidade de participar da pesquisa científica universitária.